Este vídeo não chegou até você por acaso. Talvez tenha sido o destino. Talvez tenha sido um sussurro de Deus. Ou talvez o chamado silencioso do seu próprio futuro. Sinta. Há algo aqui para você. Uma mensagem que pode mudar sua forma de viver. Feche os olhos por um instante. Respire devagar. Perceba o ar entrando, saindo, trazendo calma. O universo fala em silêncios assim. E hoje ele está falando com você. Eu tenho 94 anos. E caminho, ainda, com firmeza. Minha mente é clara. Meu coração é tranquilo. E mesmo vivendo sozinho, não me sinto só. Sinto a presença da vida, forte, ao meu lado. Você pode se perguntar, como é possível? Como alguém na beira dos 100 anos pode se sentir mais vivo do que pessoas com metade da idade? A resposta não está em remédios caros. Não está em segredos escondidos. Está em algo simples. E ao mesmo tempo profundo. Hábitos. Rituais. Pequenos gestos que se tornam grandes fontes de vitalidade. Fontes de luz que sustentam corpo, mente e espírito. Talvez você já tenha sentido que sua energia se esvai. Que acordar é um peso. Que o corpo não responde como antes. Mas saiba, você não está fadado ao cansaço. Você não está condenado ao esquecimento ou à solidão. Existe um caminho. E eu quero te mostrar que esse caminho é real. A vida é como uma chama. Se cuidamos dela, a chama cresce, ilumina, aquece. Se deixamos de cuidar, ela se apaga devagar, sem que percebamos. E muitas pessoas permitem que sua chama vá diminuindo cedo demais. Eu, aos 94 anos, decidi proteger a minha chama. E cada manhã se tornou um momento sagrado. Um encontro com a cura. Com a energia vital. Com a sabedoria que o tempo me ofereceu. Talvez você tenha pensado que a idade é uma sentença. Mas não é. A idade é apenas um número que marca o tempo do corpo. O espírito, esse, permanece jovem. E se você aprender a alimentar esse espírito, verá que o corpo responde. Verá que a mente clareia. Verá que a vida renasce. Nada aqui é coincidência. Se você está ouvindo minha voz, é porque existe algo que precisa despertar em você. Um chamado para lembrar que ainda há caminho. Ainda há força. Ainda há luz. Eu vou te conduzir nessa jornada. Não como médico. Não como professor. Mas como alguém que vive isso, a cada dia. Alguém que prova, com cada amanhecer, que a vitalidade pode ser cultivada. Hoje, quero abrir essa porta diante de você. Uma porta que muitos ignoram. Atrás dela, não há promessas mágicas. Há escolhas. Há sabedoria. Há um modo de viver que fortalece, cura e transforma. Respire fundo mais uma vez. Sinta a energia do agora. Você não chegou aqui por acaso. E o que virá a seguir pode se tornar o começo de uma nova etapa da sua vida. Você sabe como é abrir os olhos de manhã e sentir que não descansou. A noite inteira passou, mas o corpo ainda pesa. As pernas parecem carregar sacos de areia. A mente demora a despertar. O coração pede calma, mas a vida insiste em pressa. Talvez você já tenha sentido isso tantas vezes que passou a acreditar que é normal. Que é assim mesmo depois dos 60, 70. Que o corpo envelhece e pronto. Mas eu preciso lhe dizer, não é apenas idade. É um sinal. Um chamado silencioso que pede mudança. Pense nas noites em que acordou várias vezes para ir ao banheiro. Ou quando tentou se levantar rápido e o equilíbrio falhou. Naquela sensação estranha de estar presente, mas com a memória escapando entre os dedos. A mente esquece nomes. A memória falha em detalhes. E o coração se aperta em dúvida. Será que estou perdendo quem sou? Essas dores são reais. Eu as conheço. Eu as senti no passado. E não há vergonha em reconhecê-las. A fraqueza não nos diminui. A fraqueza nos lembra de que somos humanos, feitos de carne, mas também de espírito. E que precisamos cuidar dos dois. Quantas vezes você quis ter energia para brincar mais tempo com seus netos? Ou caminhar sem pressa, sentindo o vento no rosto, sem dor no joelho, sem cansaço nas costas? Quantas vezes desejou dormir uma noite inteira e acordar renovado, como fazia quando era jovem? Isso não é um sonho distante. É um direito da sua vida. Aos 94 anos, eu ainda acordo com clareza. E não digo isso para me vangloriar. Digo porque sei que é possível. Se eu conseguir, você também pode. A diferença está em como escolhemos viver cada manhã.
Está nos hábitos que alimentam ou que enfraquecem a nossa energia vital. Perceba o que acontece ao seu redor. Quantos da sua idade parecem já ter desistido de si mesmos? Andam curvados, não apenas pelo peso do corpo, mas pelo peso da crença de que envelhecer é isso mesmo. Mas eu lhe digo, não aceite esse destino. Ainda há luz esperando por você. Ainda há vitalidade escondida dentro de você, como uma fonte adormecida. E ela pode ser despertada. Eu quero caminhar ao seu lado nessa descoberta. Quero que você sinta que não está sozinho. Que existe uma comunidade de pessoas, como você, buscando clareza, harmonia e força para viver melhor. Por isso, se estas palavras estão tocando seu coração, permita-se continuar comigo. Inscreva-se, assim você não se perde desse caminho. Assim, cada mensagem chegará até você como um lembrete suave. Você merece viver com energia, merece viver com luz. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando, trazendo frescor. Ao expirar, libere a ideia de que sua idade é uma prisão. Não é. A idade pode ser uma bênção, se você aprender a caminhar em harmonia com ela. E eu vou lhe mostrar como. Porque mesmo quando a noite parece longa, o amanhecer sempre chega. E com ele, a chance de recomeçar. Muitos acreditam que o peso do corpo e da mente vem apenas com a idade. Como se o tempo fosse um inimigo que tira, pouco a pouco, a força de viver. Mas eu aprendi que não é assim. O tempo não é o culpado. Ele é apenas o espelho que reflete nossos hábitos. Pense comigo. Quantas vezes você já disse ou ouviu alguém dizer, é normal, estou velho mesmo? Essa frase é como uma sentença silenciosa. Ela coloca correntes invisíveis nos pés. Ela faz acreditar que não há escolha, que o declínio é inevitável. Mas a verdade é outra. O corpo responde ao que recebe. A mente responde ao que cultiva. E o espírito responde ao que se conecta. Não é idade. É hábito. E hábitos podem ser transformados. Eu descobri isso quando ainda era mais jovem, muito antes dos 90. Eu percebi que, se seguisse os mesmos caminhos da maioria, chegaria ao fim dos dias cansado, preso a dores e lembranças confusas. Mas também percebi algo maior. Se eu cuidasse dos meus gestos diários, o destino seria diferente. A vida não se mede apenas em anos. Ela se mede em qualidade de presença. E essa qualidade nasce dos hábitos que escolhemos repetir. O que você coloca no corpo se transforma em energia ou em peso. O que você coloca na mente se transforma em clareza ou em confusão. O que você coloca no coração se transforma em paz ou em angústia. E, ao longo do tempo, são essas pequenas escolhas que moldam sua saúde. Não é o calendário. É o cultivo diário. Muitos confundem envelhecer com adoecer. Mas envelhecer é apenas o avanço do tempo. Adoecer, enfraquecer, esquecer, isso é fruto de descuido, de maus hábitos acumulados. Quando entendemos essa diferença, algo muda dentro de nós. O peso do destino se desfaz. E nasce uma esperança suave, como uma luz no horizonte. Eu sei que pode parecer tarde para mudar. Mas nunca é. A vida se renova quando você decide se renovar. Eu vi amigos recuperarem vitalidade aos 70. Vi pessoas reencontrarem sua lucidez aos 80. E eu, aos 94, sou prova de que a transformação não tem limite de idade. A chave está em perceber que o corpo não está contra você. Ele está apenas respondendo ao que recebe. Se recebe descuido, responde com fraqueza. Se recebe cuidado, responde com força. E essa resposta pode vir rápido, como se o corpo estivesse esperando por você. Não espere que alguém de fora resolva por você. Não espere um milagre que caia do céu. A vida oferece os sinais, mas é você quem decide acolhê-los. E quando escolhe mudar, quando escolhe cultivar hábitos diferentes, o corpo entende. A mente entende. O espírito entende. E o que antes parecia peso da idade se transforma em vitalidade possível. Eu aprendi que a idade pode ser vivida com dignidade, harmonia e força. Mas para isso é preciso quebrar a crença que repete: é assim mesmo, já estou velho. Não. Não é assim. A chama da vida não se apaga por si só. Ela se apaga quando deixamos de alimentá-la. E, do mesmo modo, ela cresce quando escolhemos soprar com cuidado e proteger do vento frio da rotina descuidada. O que quero lhe mostrar é que existe um caminho. Um caminho simples, mas profundo. E esse caminho não começa fora de você. Ele começa agora, dentro de você. Com a consciência de que cada gesto é uma semente. E a escolha de plantar sementes de vitalidade ainda é sua.
Existe algo que silenciosamente enfraquece a vida. Um inimigo invisível, que muitos nem percebem. Não é apenas o passar dos anos. Não é apenas o cansaço natural do corpo. É um erro comum, repetido em silêncio, que aos poucos rouba sua clareza, sua energia, sua paz. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele doce à noite, que parece inofensivo. Um pedaço de bolo, uma colher de açúcar no café tardio. E você pensa, é só hoje, não vai fazer mal. Mas esse pequeno gesto, repetido dia após dia, se transforma em sombra dentro de você. O açúcar não alimenta apenas o corpo. Ele alimenta a névoa da mente. Ele agita o coração. Ele rouba o descanso da noite. Não é só o açúcar. É também o silêncio que não é respeitado. Aquele hábito de deixar a televisão ligada até tarde. Ou o celular iluminando o rosto no escuro. Luzes artificiais entrando pelos olhos, confundindo o corpo, dizendo que ainda é dia quando já deveria ser noite. E, sem perceber, você retira de si mesmo o direito ao descanso profundo. Esses erros parecem pequenos, mas são como gotas que, pouco a pouco, enchem um jarro. E quando o jarro transborda, o corpo sente. A mente perde a clareza. O coração perde a calma. O sono se fragmenta. E a vida parece mais pesada do que deveria ser. Eu precisei aprender a dar nome a esse inimigo. Ele não é a idade. Ele não é o destino. Ele é a soma dos descuidos que parecem insignificantes, mas que moldam silenciosamente a saúde. Ele é o excesso que rouba a harmonia. Ele é a distração que afasta você do essencial. Quando percebi isso, decidi vigiar o que parecia invisível. Comecei a observar cada pequeno gesto. Percebi como o que parecia prazer, às vezes era veneno. E como o que parecia sem importância, às vezes era a raiz da fraqueza. Talvez você também esteja deixando esse inimigo entrar em sua vida sem perceber. E talvez esse seja o momento de despertar para ele. De olhar com clareza e perguntar: o que tenho colocado em mim? O que tenho permitido roubar meu descanso, minha energia, minha alegria? O corpo pede cuidado. A mente pede silêncio. O espírito pede luz. E tudo isso começa nas escolhas sutis. Nas horas em que você diz sim ou não para aquilo que entra em você. É tempo de trazer consciência para esses detalhes. De afastar a sombra silenciosa e abrir espaço para a luz. De escolher hábitos que fortalecem, em vez de hábitos que enfraquecem. E ao fazer isso, você não apenas melhora a sua saúde. Você honra a sua vida. Se essas palavras fizeram sentido para você, deixe sua energia se manifestar. Um simples gesto de curtir este vídeo é como acender uma pequena vela. É dizer: eu escolho a luz, eu escolho a clareza. Esse gesto, embora simples, fortalece o caminho. Porque cada escolha, até a mais pequena, é um passo em direção a uma vida mais plena. Respire agora, com calma. Sinta o ar entrando como um sopro de renovação. E permita que essa consciência se instale em você. O inimigo invisível perde a força quando você escolhe a luz da atenção. E essa escolha já está diante de você. Agora que o inimigo silencioso foi revelado, surge também a clareza de que não basta apenas evitar o que faz mal. É preciso escolher, com consciência, aquilo que fortalece. E é aqui que a vida começa a se transformar. Não com gestos grandiosos, mas com práticas simples, quase invisíveis, que se tornam sementes de cura e de vitalidade. Eu aprendi que cada manhã pode ser um templo. Um espaço sagrado em que o corpo, a mente e o espírito se encontram em harmonia. E é nesse templo que os pequenos rituais fazem toda a diferença. A primeira prática que sustenta a minha vida é a respiração consciente. Eu a chamo de respiração da clareza. Quando o dia amanhece, antes de qualquer palavra, antes de qualquer alimento, eu fecho os olhos e respiro. Inspiro contando até 4, sinto o ar preenchendo os pulmões, levando energia vital. Seguro esse sopro dentro de mim, como quem segura um tesouro. E depois solto lentamente, deixando o corpo se esvaziar, como quem entrega ao mundo todo o peso que não precisa carregar. Essa respiração simples acalma o coração, limpa a mente, prepara o espírito. É como abrir as janelas de uma casa para que a luz entre. A segunda prática é a água. Não apenas beber, mas abençoar a água antes de bebê-la. Coloco o copo diante de mim, observo sua transparência e penso: aqui está a vida, aqui está a pureza. Bebo devagar, como se cada gole fosse um rio que percorre minhas veias, limpando, trazendo frescor. A água, tomada com presença, deixa de ser apenas líquido. Ela se torna oração líquida. Ela renova por dentro,
desperta, harmoniza. A terceira prática é a fruta sagrada da manhã. Eu a escolho com cuidado, como se estivesse escolhendo um símbolo. Pode ser um mamão, pode ser uma maçã, pode ser uma banana. Mas não é apenas fruta, é energia que nasceu da terra, do sol, da chuva. Ao comer, eu me conecto com o ciclo da vida, sinto a doçura natural que alimenta sem pesar. Enquanto mastigo, penso que estou colocando em mim não só nutrientes, mas também a memória da natureza. Essa prática me dá leveza e vitalidade, como se o corpo recebesse um abraço suave da própria terra. Esses gestos parecem simples, mas não são comuns. Eles carregam intenção. E a intenção é o que transforma cada hábito em medicina. Respirar, beber água, comer uma fruta, todos fazem isso. Mas quantos fazem com consciência, com presença, com reverência? É essa reverência que faz do comum algo sagrado. O corpo responde com gratidão. A mente se aquieta. O coração encontra harmonia. E a vida se organiza em torno dessa energia vital. Essas práticas não exigem força. Não exigem muito tempo. Elas pedem apenas presença. Um instante de atenção, um instante de silêncio, um instante de entrega. Eu as repito todos os dias porque sei que nelas está a base da minha vitalidade. Cada manhã se torna um recomeço. Cada gesto é um lembrete de que a vida pode ser leve, se eu escolher assim. E quando esses hábitos se firmam, algo profundo acontece. O corpo ganha energia, a mente clareia, o espírito se expande. O amanhecer deixa de ser apenas mais um dia. Ele se torna um portal. Um portal para a harmonia, para a cura, para a sabedoria. Assim, o que parecia apenas rotina ganha outro nome. Ganha o nome de ritual. E o ritual é o que sustenta a chama da vida acesa, mesmo quando os anos avançam. Porque não é a idade que define a vitalidade. É o modo como você escolhe viver cada manhã. Mas as manhãs não se sustentam apenas na respiração, na água e na fruta. O dia pede também outros cuidados, outras práticas que unem corpo e espírito, trazendo equilíbrio. E foi ao longo de muitos anos que percebi como esses pequenos rituais se tornaram minha fortaleza. Depois de nutrir o corpo com simplicidade, eu caminho. Não uma caminhada apressada, mas uma caminhada meditativa. Passo lento, respiração calma, olhos atentos ao que me cerca. Cada passo é um encontro com a terra. Sinto o chão firme sob meus pés, como se ele me lembrasse: você está aqui, vivo, presente. Essa caminhada não é exercício apenas para músculos. É exercício para a mente. É como se cada passo fosse uma batida suave que afasta pensamentos confusos e traz clareza. Ao retornar, busco o silêncio. Desligo ruídos, fecho a porta, deixo apenas o som do meu coração. O silêncio é medicina esquecida. Muitos têm medo dele, como se fosse vazio. Mas o silêncio é plenitude. Ele permite ouvir a voz interior, aquela que o barulho do mundo tenta esconder. No silêncio, sinto o espírito repousar. E, quando a mente descansa, o corpo agradece. Outra prática que cultivo é a infusão de ervas. Não um chá apressado, mas um ritual. Escolho folhas de camomila, erva doce ou hortelã. Coloco a água quente sobre elas e espero. Esse esperar já é parte da cura. O aroma que sobe é como oração que se espalha no ar. Quando bebo, sinto que cada gole aquece por dentro, acalma, harmoniza. É como se as plantas falassem com o corpo em linguagem secreta, devolvendo energia vital. Também aprendi a cuidar dos pés. Neles estão pontos que refletem todo o corpo. À noite, antes de dormir, massageio suavemente as solas, como quem agradece pelo caminho percorrido. Esse gesto simples relaxa, solta tensões, prepara para um descanso mais profundo. Não é apenas toque físico, é um diálogo com o corpo. É dizer: eu cuido de você, obrigado por me sustentar até aqui. E, por fim, há a prática da visualização da luz. Sento-me em silêncio, fecho os olhos e imagino uma luz dourada descendo sobre mim. Ela entra pela cabeça, percorre cada parte do corpo, iluminando, aquecendo, dissolvendo sombras. Sinto essa luz chegar ao coração, espalhar-se pelos braços, pernas, até os pés. É como se eu me banhasse em energia pura. Quando abro os olhos, sinto que não estou apenas desperto. Estou renovado. Essas práticas não são complicadas. Não exigem nada além de presença. Mas quando somadas, criam um campo de proteção invisível. Fortalecem o corpo, clareiam a mente, expandem o espírito. E o mais belo é perceber que não há pressa. Cada gesto pode ser feito devagar, com reverência,
como se fosse oração. Porque não importa a idade, não importa o tempo. Sempre que você escolhe cuidar de si com consciência, a vida responde. Esses rituais são como raízes que firmam a árvore. Sem eles, o vento da rotina pode nos dobrar. Com eles, permanecemos firmes, enraizados, prontos para florescer, mesmo quando os anos já avançaram. E assim, cada dia se transforma em bênção. Cada gesto é cura. Cada respiração é uma chance de recomeçar. Feche os olhos por um instante. Permita-se mergulhar para dentro. Sinta o silêncio tomando conta, como se o mundo ao redor fosse se afastando, ficando leve, distante. Agora, imagine sua mente como um lago. Um lago que durante muitos anos recebeu pedras, folhas, ventos fortes. Esse lago ficou agitado, turvo, cheio de movimentos confusos. Mas neste momento, ele começa a se acalmar. A superfície fica lisa, tranquila, quase como um espelho. E nesse espelho, você começa a ver sua própria luz refletida. Respire profundamente. Ao inspirar, imagine que uma energia clara entra em você, como um sopro de vida. Ao expirar, imagine que todo peso, toda dor, toda confusão vai embora, dissolvida no ar. Cada respiração é uma limpeza. Cada respiração é um renascer. Agora, visualize uma luz dourada surgindo acima da sua cabeça. Ela é suave, mas intensa. Ela não queima, ela cura. Essa luz desce lentamente, passando pela sua testa, seus olhos, sua boca. Ela envolve sua garganta, clareia suas palavras, purifica sua voz. Segue para o peito, e você sente o coração sendo abraçado, aquecido, fortalecido. Essa luz continua, chega ao estômago, limpa tensões, traz harmonia. Desce pelas pernas, até alcançar os pés. Agora todo o seu corpo está iluminado, como se fosse feito de sol. Nesse instante, diga a si mesmo, em silêncio ou em voz baixa: minha mente é calma. Meu corpo é forte. Minha vida está renascendo. Repita devagar. Deixe que cada palavra se torne verdade dentro de você. Não apenas frase, mas experiência. Sinta o corpo mais leve. Sinta a mente mais clara. Sinta o espírito mais presente. A cada dia, quando pratico essa visualização, percebo que não estou sozinho. Há uma força maior que me envolve, me protege, me sustenta. Alguns chamam de Deus, outros de energia, outros de universo. Pouco importa o nome. O que importa é a presença. E essa presença está aqui, agora, dentro de você. Talvez, ao ouvir estas palavras, imagens surjam na sua mente. Talvez você veja cores, talvez apenas sinta. Cada pessoa vive à sua maneira. Não existe certo ou errado. O que importa é se permitir. O que importa é abrir espaço para a transformação. Esse exercício não é apenas imaginação. Ele é a linguagem do espírito. É como se você ensinasse ao corpo e à mente um novo caminho. Um caminho de clareza, de harmonia, de energia vital. E, pouco a pouco, esse caminho se torna realidade. Agora, guarde essa luz dentro de você. Ela não se apaga quando abre os olhos. Ela permanece. Ela caminha com você durante o dia. Ela protege o sono durante a noite. Ela é sua companheira, silenciosa e fiel. E se essa experiência trouxe imagens, sensações ou pensamentos importantes, compartilhe. Deixe registrado como um testemunho, como uma semente que pode inspirar outros. Cada comentário é como uma voz que ecoa: eu também estou neste caminho, eu também escolhi a luz. E quando várias vozes se unem, o silêncio do mundo se transforma em música de cura. Agora respire mais uma vez. Sinta a calma. Sinta a força. Sinta o renascimento. Você não apenas ouviu estas palavras. Você as viveu, dentro de si. A luz que você sentiu não é passageira. Ela não desaparece quando o exercício termina. Ela permanece como uma chama silenciosa, pedindo apenas que seja alimentada. E é nessa continuidade que a verdadeira transformação acontece. Porque não se trata de um instante mágico. Não é apenas um momento bonito de meditação. É a integração dessa energia em cada gesto, em cada escolha, em cada pensamento. É deixar que a vida se organize em torno da harmonia que você descobriu. Perceba como as pequenas práticas, quando feitas com presença, começam a mudar tudo. A respiração traz clareza. A água traz frescor. A fruta traz leveza. O silêncio traz sabedoria. A luz traz proteção. E juntas, elas constroem uma nova forma de existir.
Ao longo dos anos, aprendi que a verdadeira saúde não é ausência de doença. É presença de equilíbrio. É quando corpo, mente e espírito caminham lado a lado, sem se atrapalharem. Quando a mente não pesa sobre o corpo. Quando o corpo não sufoca o espírito. Quando o espírito guia em suavidade. Essa transformação não acontece de fora para dentro. Ela começa no invisível, no que só você pode perceber. É a forma como você olha para si. É a paciência que oferece ao próprio corpo. É a compaixão que aprende a ter por suas fragilidades. E pouco a pouco, isso se reflete no físico. O corpo responde, a memória melhora, o sono se aprofunda, a energia retorna. Muitos esperam grandes sinais. Mas a vida se revela em sutilezas. O primeiro passo não é correr quilômetros. É levantar-se pela manhã com gratidão. Não é mudar toda a alimentação de uma vez. É começar escolhendo um alimento vivo, que traga energia verdadeira. Não é impor silêncio absoluto ao mundo. É aprender a encontrar silêncio dentro de si, mesmo em meio ao barulho. A integração é justamente isso, perceber que cada gesto simples, quando repetido com consciência, gera raízes. Raízes que sustentam a vitalidade, mesmo diante dos ventos da idade. Não é preciso pressa. Não é preciso perfeição. É preciso constância. É preciso amor no detalhe. E quando essa nova forma de viver se torna parte de você, até os outros percebem. As pessoas notam a calma no seu olhar, a serenidade no seu falar, a força tranquila com que você se move. Não é ostentação. É presença. É a vida se expressando em sua forma mais clara. Com o tempo, você começa a notar que não é apenas seu corpo que se beneficia. Suas relações mudam. Sua paciência aumenta. Seu coração se abre mais facilmente para ouvir e compreender. A harmonia que nasce dentro se expande para fora, e toca os que estão ao redor. É como uma pedra lançada em um lago calmo, as ondas se espalham, alcançando muito além do ponto inicial. Esse é o segredo da transformação verdadeira. Ela não é um evento isolado. Ela é uma integração. Um processo contínuo de despertar, de cuidar, de se alinhar ao que traz luz. E quando você se entrega a esse processo, percebe que envelhecer deixa de ser um peso. Envelhecer se torna florescer. Florescer em sabedoria, em serenidade, em plenitude. Porque a energia vital não se perde com os anos. Ela apenas espera ser lembrada, cultivada, despertada. E quando você a integra ao viver, cada dia deixa de ser apenas mais um. Ele se torna uma oportunidade de expandir a vida, de iluminar caminhos, de ser testemunha de que a cura é possível, mesmo quando muitos já não acreditam. Assim, a luz que você acolheu hoje não precisa ser guardada como lembrança. Ela deve ser vivida como realidade. Porque ela já está em você. E quanto mais você a honra em cada gesto, mais forte ela se torna, até que se confunde com quem você é. Há um momento em que a jornada deixa de ser apenas prática e se torna presença. É como se, depois de tantos gestos de cuidado, depois de tantas escolhas conscientes, nascesse dentro de você uma certeza tranquila. A luz já está aqui. Não é uma luz distante, escondida em algum lugar sagrado fora do seu alcance. É uma luz íntima, que habita seu peito, que se espalha pelo seu olhar, que pulsa em cada batida do coração. Ela sempre esteve presente, mas talvez estivesse encoberta pelo peso dos hábitos, pelo cansaço dos anos, pelo silêncio das esperanças que pareciam esquecidas. Agora, essa luz se revela. E quando ela se revela, nada mais é igual. Você começa a perceber que não caminha sozinho. Mesmo nos dias em que o corpo dói, mesmo nas noites em que o sono é leve, há algo maior que o sustenta. Alguns chamam de fé, outros de graça, outros de energia divina. Não importa o nome. Importa o sentir. E esse sentir é real. Há uma força invisível que lhe acompanha. Ela está no ar que entra a cada respiração. Está na clareza que nasce após o silêncio. Está na paz que surge quando você aceita que o tempo não é inimigo, mas aliado. Essa força é a mesma que faz o sol nascer todos os dias. É a mesma que faz a semente romper a terra para se transformar em árvore. É a mesma que mantém seu coração batendo, mesmo enquanto você dorme. Quando você a reconhece, algo muda dentro de você. As dores não desaparecem como mágica, mas deixam de ser inimigas. Você passa a olhá-las como sinais, lembretes de que o corpo pede cuidado, pede atenção. A idade deixa de ser ameaça e passa a ser mestra, trazendo lições de paciência, humildade e entrega. Cada ruga se torna mapa da vida. Cada cicatriz, uma prova de superação. Cada fio branco,
um testemunho da sabedoria conquistada. E nesse reconhecimento, nasce também uma frase de poder. Uma frase que não é apenas dita, mas sentida, vivida, gravada no coração. Eu sou mais forte do que imaginei. Eu sou mais claro do que pensei. Eu sou luz que não se apaga. Essas palavras não são promessa vazia. São lembrança do que já está em você. São chaves que abrem a porta para a confiança, para a harmonia, para a cura que vem do interior. E cada vez que você as repete, sente que não está apenas falando, está afirmando uma verdade que sempre foi sua. A vida, então, se torna mais do que sobrevivência. Ela se transforma em testemunho. Um testemunho silencioso, mas profundo, de que é possível viver com vitalidade, mesmo quando o calendário avança. De que é possível caminhar com serenidade, mesmo quando os passos ficam mais lentos. De que é possível manter a mente clara, mesmo quando o mundo ao redor se mostra confuso. E, nesse testemunho, você se torna inspiração. Não apenas para si, mas para os que estão ao redor. Filhos, netos, amigos, todos começam a ver em você não apenas um idoso, mas um farol. Um farol que mostra que o tempo não precisa apagar a chama. Pelo contrário, o tempo pode torná-la mais firme, mais estável, mais luminosa. A frase de poder não é apenas para repetir. Ela é para viver. É para carregar no olhar, no gesto, no silêncio. Ela é a lembrança de que a vitalidade não se perde com os anos. Ela é cultivada. E quanto mais você a honra, mais a vida lhe devolve em clareza, energia e paz. Assim, você descobre que não é prisioneiro do tempo. Você é guardião da luz. E esse é o verdadeiro poder. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há uma razão maior para que suas mãos tenham clicado neste vídeo, para que seus ouvidos tenham acolhido estas palavras e para que seu coração tenha permanecido até o fim desta jornada. Isso significa que dentro de você existe um chamado. Um chamado que não pode mais ser ignorado. Perceba, quantas vezes na vida você buscou por respostas. Quantas vezes desejou encontrar um caminho que fosse simples, mas verdadeiro. Hoje você recebeu esse caminho. Ele não é feito de fórmulas complicadas, nem de promessas impossíveis. Ele é feito de clareza, de respiração, de hábitos que parecem pequenos, mas que transformam o destino. E agora, você sabe. Sabe que a idade não é prisão. Sabe que a luz não se apaga com os anos. Sabe que a vitalidade não está perdida, apenas espera ser despertada. Esse saber é um tesouro. E quem tem acesso a ele já não é mais o mesmo. Porque, quando a verdade toca, ela deixa marcas. Marcas de esperança, de força, de renovação. Você pode sentir dentro de si que algo mudou. Talvez seja uma calma que não estava aí antes. Talvez seja uma clareza no olhar. Ou apenas a certeza de que não está sozinho, de que existe um caminho e você já deu os primeiros passos nele. Essa transformação já começou, mesmo que ainda seja suave, quase silenciosa. Mas ela está aí. E ninguém pode tirá-la de você. Eu quero que você perceba o privilégio desse momento. Quantas pessoas seguem vivendo no escuro, acreditando que envelhecer é apenas esperar o fim. Mas você não. Você foi chamado para algo maior. Você ouviu. Você permaneceu. E agora você carrega dentro de si a prova viva de que sempre há um novo amanhecer. Se estas palavras tocaram seu coração, permita que essa luz se espalhe. Inscreva-se. Assim você garante que não perderá as próximas mensagens que podem continuar nutrindo sua jornada. Aperte em curtir, porque esse gesto é como dizer ao universo: eu escolho a vida, eu escolho a clareza, eu escolho a harmonia. E deixe seu comentário, contando o que você sentiu. Cada palavra sua pode ser a faísca que acende a esperança em outra pessoa. E, juntos, formamos uma corrente de luz, capaz de transformar não apenas nossas vidas, mas também a vida de todos que tocam essa energia. Lembre-se sempre, você não está só. Existe uma força maior guiando seus passos. E cada vez que você respira com consciência, cada vez que escolhe a simplicidade dos hábitos sagrados, você se aproxima dessa força. Ela lhe sustenta, lhe cura, lhe ilumina. Agradeça por este instante. Agradeça por ter chegado até aqui. E saiba, a jornada não termina agora. Ela apenas começou. Porque a vida, quando cuidada com amor, se renova a cada dia. Você é luz. Você é força. Você é testemunho de que a sabedoria pode transformar qualquer idade em tempo de florescer. E por ter estado aqui, recebendo essas palavras, você já carrega em si a semente dessa transformação. Que ela cresça, que ela floresça, que ela ilumine.
E que sua vida seja um farol de esperança para todos que cruzarem o seu caminho. Agora, respire fundo. Sinta a energia vital percorrendo seu corpo. Abra os olhos para o novo dia. E siga em frente, com clareza, com harmonia, com paz. A sua transformação já começou.